TV Regional no município de Macuco, iniciando mais um programa Panorama. Hoje, tendo o prazer de ser recebido aqui no gabinete da prefeita Michele Bianchini. Michele, é um prazer conhecê-la. É uma satisfação estar aqui podendo ter a oportunidade de entrevistar e levar as informações que são necessárias para o público que nos assiste pela Rio Cable, pela Brasilnet, pela Rio Cable em Macuco, São Sebastião do Alto, Conceição de Macabu, pela Brasilnet em Cantagalo, Cordeiro, Bom Jardim, Trajano, Madalena e outras cidades. A gente agradece demais a sua audiência. Michele, obrigado por nos receber e, acima de tudo, a relevância que é a sua posição hoje como prefeita, mostrando a força da mulher, que eu acho que isso é um assunto muito importante para ser abordado inicialmente, porque é um desafio muito grande e depende de muita força de vontade, muita vontade de estar assumindo esse papel, porque é um papel difícil, né, Michele? Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Um prazer é meu, estar aqui sendo entrevistada por vocês. Muito importante esse momento da gente estar exatamente levando para a população, levando para a comunidade, as verdades, o que a gente tem feito. E exatamente muito importante para mim, como mulher, estar assumindo o município. Infelizmente, são muito poucas que assumem os cargos políticos, mas eu acho que é de muita importância. Eu gostaria aqui de aproveitar e estar aqui falando para você, mulher, que nós somos capazes, nós temos força, nós temos toda a delicadeza de estar com um olhar ainda mais especial, mais diagnóstico, e convidar a você, mulher, para estar fazendo parte desse time, estar fazendo parte do time na política. Nós somos a minoria, mas nós podemos, e podemos muito, não há diferença nisso. Então, assim, é muito importante, eu como primeira mulher vice-prefeita do município, hoje primeira mulher prefeita do município, me honra muito encarregar o sobrenome Bianchini, sobrinha do ex-prefeito Rogério Bianchini, que me inspira muito, muito, muito. Tento fazer tudo o que ele me ensinou, tudo que eu sempre acompanhei. Então, não é por acaso que a gente, às vezes, está na política, a gente tem que ter no sangue, tem que ter no gosto. E, como mulher, eu digo que talvez seja ainda mais difícil, O homem quase sempre ele levanta, ele toma banho, ele vem para o trabalho. E nós, mulheres, não. Nós levantamos e temos que primeiro cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, para depois, então, estar vindo para um outro papel. Eu costumo dizer que a mulher ela tem o lado dela artista, porque cada hora ela tem que estar numa função, cada hora ela faz uma coisa diferente. Isso comigo é muito aguçado, porque eu gosto de pegar tudo sozinho, eu gosto muito de estar fazendo. Eu não tenho nem faxineira, cuido da minha casa, cuido do sítio, e ainda tenho orgulho de estar cuidando do meu município, o município que eu tanto amo, o município que eu já venho há bastante tempo trabalhando, já trabalhava desde a época do primeiro prefeito. Depois veio o concurso público, eu fiz e sou concursada também em Macuco. A hora que isso tudo passar, eu continuarei aqui, fazendo pela nossa população, trabalhando pela população de Macuco. Depois, quando meu tio assumiu como prefeito, eu fui secretária de assistência social, eu fui secretária de saúde, eu fui chefe de gabinete. Depois fui vereadora por um mandato. Acho que o pior tempo da minha vida foi quando assassinaram meu tio, eu estava lá na Câmara. Depois fui convidada para ser candidata a vice-prefeita, de novo na reeleição como vice-prefeita, e hoje quis Deus que eu estivesse aqui exatamente como prefeita, assumindo o município, mas muita vontade porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer e o que eu sempre fiz, cuidar da população com muita responsabilidade, com muita gestão. Eu falo que é um trabalho diferenciado para mim, mas que eu
assim, abraço como se eu fosse também auxiliar administrativa que eu sempre fui. Eu olho todos os processos, eu fico com aquele carinho, aquele cuidado para estar fazendo cada vez melhor. Então, eu acho assim, como mulher, mostrando exatamente a força da mulher, para que a gente está aqui, para que a gente veio, eu acho que a gente tem que mostrar isso. Esse é um assunto que eu particularmente eu respeito muito, porque a luta das mulheres é sempre realmente maior que a dos homens. Existem as suas exceções, mas a gente sabe que a mulher batalha muito e, principalmente, ela está posicionada num cargo bastante competitivo, né, que é uma coisa que você pleiteia, você tem que ir para a rua pedir voto, e disputa com uma massa que é muito maior de homens na política, né? Eu acho importante essa abordagem que você faz, esse convite de pessoas que queiram assumir essa oportunidade de tratar da política, né? Eduardo, eu acho até que é mais difícil para nós mulheres, talvez por isso as mulheres nem aceitam muito, né, estar, porque muitos homens acham que a gente não é capaz. Muitos homens, eles realmente têm aquele ato até de covardia, né, em estar achando que a gente não consegue, em estar ali exatamente, às vezes, assim, massificando um pouco para tirar a nossa vontade, para tirar a nossa força, mas que muito sabe que a mulher tem uma força muito maior do que o homem, que é uma força afetiva muito grande. A gente sabe exatamente fazer a diferença entre as coisas, o sentimento na gente, a gente não se deixa levar muito. O homem ele se leva com mais facilidade, mas a mulher não. A mulher ela sabe dosar, ela sabe ter aquela força que eu acho que já vem dela. A gente, desde quando a gente coloca uma criança dentro do ventre, a gente sabe que, às vezes, mesmo passando mal, mesmo não estando bem, a hora que essa criança está ali para a gente cuidar, que já saiu ali da caixinha, a gente tem que deixar tudo de lado e tem que se desdobrar ali na leoa de mãe. Então, eu acho que isso já é um instinto. Então, eu sinto muito, assim, às vezes, de exatamente ter ainda uma meia dúzia de homens que acham que a mulher não é capaz, que acham que a mulher não vai conseguir. E não é isso. A gente tem que mostrar exatamente. Às vezes a gente acaba tendo um pouco de perseguição, um pouco de diferença, que talvez se fosse um homem sentado aqui não teria, mas eu continuo com toda a fé, que eu falo que tudo, é Deus que conduz, é Deus quem me colocou, é Deus quem me dá a força para permanecer, é Deus quem me dá a sabedoria de tomar todas as decisões, que tem decisões que não são fáceis, mas a gente precisa ter o controle emocional e tomar algumas decisões que às vezes não agradam a todos, mas eu estou aqui para agradar a maioria, para fazer pela população e não por um. Então, assim, às vezes você acaba desagradando, mas é muita responsabilidade estar aqui, ter que tomar decisões. Às vezes você escuta uma outra pessoa que não tem aquela mesma opinião e escuta a outra que tem a mesma opinião, então você tem que dosar aquilo e saber, não, mas eu tenho que ir pelo caminho certo, eu tenho que ir pelo caminho da verdade. Isso sempre foi muito aflorado em mim, em falar a verdade, em decidir as coisas. Eu não sei enrolar as pessoas, eu não sei pedir às pessoas para que voltem. Se eu sei que aquilo ali eu não vou conseguir resolver. Então, assim, isso também, às vezes, acaba, como que eu vou te dizer, direcionando, às vezes, até para as pessoas realmente não quererem entender muito bem. Mas, assim, eu sou a mesma Michele de sempre, verdadeira, honesta, falo olhando no olho, gosto de atender as pessoas, gosto de estar falando. Meu telefone é aberto, meu telefone é desde 2009, quando eu assumi a Secretaria de Saúde, o mesmo número, então todo mundo tem. Respondo a todos pelo WhatsApp. Então, eu tenho assim, uma facilidade muito grande, de estar lidando com isso. Sou formada em serviço social, então talvez tenha também esse olhar diferente como assistente social, de estar ali entendendo as pessoas. Sou chorona, pego o problema dos outros também, às vezes acabo me emocionando junto por coisas tristes, por felicidade também.
E essa sou eu, essa é a mulher Michele Bianchini, prefeita do município, com muita honra. Você descreveu a sua trajetória na política, mas eu acredito que você tenha sido muito influenciada pelo meio, né, que você iniciou. Como que você foi, durante essa trajetória, percebendo as possibilidades que a política entregou na sua vida? Como que foi, por exemplo, você era vereadora assim que Macuco se emancipou? Você era vereadora nesse período? Não, assim que Macuco se emancipou, eu fui convidada em abril. Primeiro, eu trabalhei na campanha, né? Sempre trabalhei nas campanhas do meu tio como vereador. Na época, as cédulas eram feitas à mão, vinha um modelinho, a gente tinha que preencher com nome, com número, sempre fiz isso com ele. Eu acho que já era uma coisa que eu carregava comigo, esse gosto e esse desejo pela política. Sempre fui apaixonada pelo meu tio Rogério, então fazia de tudo para ajudar. E quando ele veio vice-prefeito, né, no primeiro prefeito, logo assim que Macuco emancipou, ganharam a eleição. E antes disso, quando estava na campanha, colocaram uma mesinha para mim ali na Maravilha, na entrada da casa da avó do nosso primeiro prefeito, Maurício Bittencourt, e eu ali já atendia as pessoas com as demandas, com as solicitações, para estar falando com o candidato a prefeito. Eu já fazia essa ponte. Eles ganharam a eleição e, quando foi em abril, eu fui chamada para ser secretária da primeira-dama na época. O social era muito pequenininho, muito pouca gente, então a gente fazia tudo. Eu atendia balcão, ajudava ela na parte administrativa, limpava a secretaria, nunca tive vergonha disso, nunca tive vergonha de trabalhar. Aí depois meu tio rompeu, né, eles brigaram e eu fui demitida, era cargo comissionado. Trabalhei então na Coca-Cola por 3 anos e depois veio o concurso, fiz o concurso, passei e retornei para a prefeitura. E novamente fui chamada pela mesma pessoa para ser secretária dela novamente, continuar o trabalho que a gente sempre fez no social. Quando meu tio ganhou a eleição e assumiu, é que eu então comecei a assumir as secretarias, né? Assumi em 2005 o social, em 2009 eu fui então para a saúde, aí vim na eleição. Então, esses 3 meses, até eu assumir a Câmara, é que eu fiquei como chefe de gabinete. Então, eu assumi a Câmara em 2012 e 2013, né? 2013, eu assumi, a eleição foi em 2012, foi a época que ele foi morto em 2015. Então, eu fiquei esses 4 anos na Câmara, depois fui convidada a ser candidata a vice, quer dizer, ganhamos a eleição, ganhamos a reeleição, e agora assumi, né, no ano passado, fez 1 ano agora, 1º de abril, como prefeita da cidade. É interessante, porque eu imagino que você tem uma visão bem completa, né, do funcionamento do legislativo, do executivo. É uma experiência rara, né, isso deve ser muito importante para você hoje estar conseguindo administrar o município, né, essa visão macro de todos os setores, e imagina também até mesmo todo o conhecimento junto à população que você deve ter exercido durante esse período todo, né? Isso, Eduardo. Eu sempre gostei de estar, né, na comunidade. Então, quando eu fui secretária de assistência, eu ia nas casas, eu fazia visita junto com... Nunca tive essa história de estar secretária, de estar prefeita. Para mim, eu sou a mesma pessoa, pé no chão, né, com a humildade, chamo as pessoas pelo nome na casa. Então, assim, eu já conheço desde muito lá de trás, porque não foi só em 2005, quando eu assumi. Eu já carregava isso comigo, né, porque eu já trabalhava no social desde que Macuco emancipou. Então, essa parte também administrativa, de estar tendo esse critério, esse cuidado com os processos, a parte administrativa, como funciona, um processo por onde ele começa até onde ele vai. Então, isso tudo, para mim, não é novidade. E é uma coisa que eu gosto. Então, às vezes, eu fico muito tempo aqui dentro, porque eu não simplesmente assino os processos que vêm
como às vezes outros prefeitos. Eu acompanho o processo. Eu gosto de saber, eu chamo o funcionário e falo, não, esse daqui não pode vir para cá, não, ele tem que ir para tal lugar primeiro. Não, esse daqui vamos fazer assim. Então, assim, isso porque é o meu gostar pela administração. Eu gosto muito de gestão. Eu acho que eu tenho muita vontade de mudar a política. Né? Eu sei que sozinho eu não consigo. São muitos poucos que pensam como eu, né? Muito mesmo, é raro isso. Mas eu acho que a política ela é feita do portão para fora. Ela não pode ser feita dentro da prefeitura. A gente está aqui numa missão de atender a todos. Quem votou, quem não votou. Isso não importa, isso nunca pode importar. A gente não pode ter critérios que sejam beneficiados a alguns. O benefício ele é direito de todos. Então, quando eu entrei como prefeita, eu tive também algumas dificuldades de estar implantando isso, de estar implantando uma nova gestão, de estar implantando a minha forma de trabalhar, a minha forma de achar correto. Eu acho que a gente precisava mudar um pouco. A gente não pode ter essa politicagem que sempre foi feita, né? Isso desde muito lá de trás. Talvez, como assistente social, eu consigo entender que muitas coisas é direito. Eu não tenho que fazer isso uma troca. A minha obrigação é de estar aqui, sou paga pelo povo, eu tenho que fazer o meu melhor, e para todos. Então, eu criei assim, alguns critérios, algumas coisas diferentes do que era de costume, mas exatamente para estar atendendo melhor a nossa comunidade, para estar atendendo a todos, com igualdade. Né? Hoje, muitas das coisas, por exemplo, na saúde, a gente tentou melhorar muito o transporte da saúde, porque a gente precisa, a prioridade são os pacientes. A prioridade de carro, de viagem, tem que ser do paciente. Lógico que se tem uma van e está sobrando 3 vagas, 4 vagas, lógico que você pode dar uma carona para uma pessoa ir e voltar, só retornar, não tem problema algum. Isso é feito. Agora, nunca isso pode ser tirado à vez de um paciente ou de um acompanhante de paciente. Nunca o paciente ele pode aguardar a carona, que às vezes foi para comprar alguma coisa, que não tem problema levar. Mas o paciente ele não pode aguardar, porque ele está ali passando mal, ele está ali, às vezes, com muitas coisas que ele estava doido para estar em casa, para deitar. Então, eu comecei a implantar também algumas dessas prioridades, né, que foi bom para o paciente, foi bom para os motoristas, que às vezes conseguem até chegar em casa mais cedo. Né, tem motorista que às vezes trabalha de domingo a domingo, porque a saúde não para. Existem altas que são no final de semana, existem, às vezes, a pessoa interna no domingo, porque já vai fazer uma cirurgia na segunda. Então, são critérios que eu criei que, às vezes, dificulta para alguns, mas que, se a pessoa quiser mesmo entender e parar para perceber, foi melhor para quem realmente tem direito naquilo ali. Então, são formas de gerir diferente. Né? Eu acho que a gente tem sim, que dizer à nossa comunidade que ela tem todo o direito de ter o transporte, ela tem todo o direito de ter os exames. Então, são critérios que eu não posso permitir que você seja atendido e o outro que, às vezes, precisa mais, espere um pouco. A gente tem técnico para isso. Na saúde, principalmente, quem tem que dizer se necessita ou não é o médico, é o enfermeiro, é quem estuda para aquilo. E eu, assim, dou muito valor, muita atenção à parte técnica. Eu falo muito aqui controle interno, fazenda. Eles têm que me dizer o que pode e o que não pode, e eu tenho que acatar, porque estudaram para aquilo. Eu não posso me impor, eu tenho que saber ouvir, eu tenho que dar vez a quem tem, voz a quem tem. Então, eu dou muito valor a isso, né, da gente estar aí, não fazendo uma barganha política, e sim dando direito a quem tem direito, e sempre igual para todos. Eu vou chamar, Michele, uma paradinha para a gente fazer um intervalo e no segundo bloco a gente retomar a nossa conversa, tudo bem? A gente já volta.
de volta aqui ao segundo bloco do programa Panorama, entrevistando a prefeita de Macuco, Michele Bianchini. Michele estava contando no primeiro bloco a respeito aí da sua projeção, né, na vida política, passando por vários departamentos, vários setores da prefeitura até chegar à prefeita de Macuco. Estava falando de gestão, e gestão é uma área que eu gosto muito de observar e admiro muito as pessoas que executam a sua função a partir de modelos de gestão, né, de formas com as técnicas que a gestão permite, porque são estudos, são formatos que dão certo, né? Então, eu gosto de ver isso, e eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esse modelo. Qual é o modelo que está na sua cabeça, assim, que você quer implementar, que você enxerga que a sua administração pode oferecer de melhor, assim, quando você pensa assim, poxa, a forma como eu quero gerir é assim. Como é que você visualiza? Então, Eduardo, é exatamente da forma que eu estava falando, né? Eu acho que a gente tem que sempre ser verdadeiro, sempre estar explicando, às vezes, o porquê de um não. Eu falo, quando a gente fala sim o tempo todo, a gente, em algum momento, vai errar, vai mentir, porque a gente não consegue falar assim o tempo todo. E eu trabalho muito, a minha gestão é muito voltada nisso, no sim e no não, com explicação, com educação, o porquê não pode, né? E a gente procura atender os direitos. Eu acho que as pessoas elas têm os deveres, mas também têm os direitos. Então, eu quis implantar um modelo diferente, exatamente disso. O direito é para todos. O direito é uma forma igualitária, né? Hoje eu estou prefeita, e eu sou prefeita de quem votou, de quem não votou, né? De quem me apoia, de quem não apoia. A gente que está aqui é muito apontado, né? Às vezes apedrejado, porque é mesmo do cargo. Tem pessoas que acham que você está fazendo certo, tem pessoas que acham que deveria ser diferente, mas eu acho que a gente também tem que ter a noção de saber o nosso momento, de saber até onde a gente pode ir e saber respeitar o lugar do outro. Eu falo que, quando eu fui vereadora, né, eu nunca vim para poder peitar o prefeito, ficar não deixando ele governar, porque eu acho assim, era o momento dele. Eu acho que cada um tem o seu momento imposto por Deus. A autoridade ela é imposta por Deus. Então, eu acho que a minha administração está sendo exatamente isso, uma coisa bem transparente, bem do posso, não posso, vai, não vai. E essa forma de gestão, de estar dando aos secretários, principalmente aos técnicos, todo o suporte, né, de não ter que fazer nada politicamente, né? A gente teve uma prova disso nas cestas que foram entregues à população. Em momento nenhum eu quis saber quem ganharia, quem deixava de ganhar. Pelo contrário, existem os técnicos para isso. O nosso serviço enquanto assistente social é exatamente saber quem é que tem o direito de receber e essa pessoa receber. Então, assim, eu fiz ali, eu provei exatamente a gestão que eu queria. Foram entregues os cartões, sem eu nem querer saber nome. Não fiz oba-oba entregando em tudo quanto é lugar. Eu fiz exatamente nos CRAs, que é onde eles têm direito. Então, quem era do CRAs Paraíso recebeu no Paraíso, quem era do CRAs Santos Reis recebeu no Santos Reis, e pelos técnicos, pela secretária. Eu nem lá fui. Aí não fui por quê? Porque eu queria também valorizar o meu funcionário que está lá trabalhando. Ele sabe exatamente quem tem que receber um auxílio. Ele conhece a família, ele conhece as pessoas nas quais cada um é direcionado para um CRAS. Então, isso chama gestão e não política. Então, é essa forma que eu gosto de trabalhar, é essa forma que eu gosto de conduzir,
Você pode perguntar a todos os funcionários, ela interfere em alguma coisa? Se tem alguém que recebe algum benefício, ela em algum momento já sentou, já conversou, principalmente com o social, com a saúde, que são os mais... Não tem isso. Quando alguém fala comigo, meu exame está agarrado, está há tanto tempo, eu não ligo perguntando, atende fulano. Não. O porquê que o exame agarrou? Está com a documentação necessária? O que tem de errado? Quase sempre é porque, às vezes, o próprio usuário não levou alguma coisa que faltava. Então, assim, isso para mim é gestão, porque eu estou aqui para gerir o município, para fazer pela minha comunidade e para fazer por todos, independente de qualquer outra coisa. Então, é esse o modelo que eu quis implantar, é esse o modelo que eu estou levando, né? Às vezes com muita cobrança, com algumas perseguições, com algumas coisas que acho até desnecessário, mas para mim não tem problema algum também. Mas, assim, é o que eu julgo certo. Então, hoje, se eu estou sentada aqui, se Deus me deu a oportunidade, eu acho que a gestão é minha. A hora que um outro sentar aqui, ou uma outra, né, quem sabe, né, teremos mais mulheres, né, querendo um pleito, ser vereadora, ser prefeita, ser vice-prefeita, ser governadora, enfim. Quem estiver aqui vai implantar o modelo que acha. Eu acho que cada um tem a sua vez, cada um tem a sua forma, e isso precisa ser respeitado. Ou seja, né, o exemplo que você passou deixa claro a confiança que você tem no seu corpo técnico e das decisões que eles tomam. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho, então, desse período, né? O que você conseguiu implementar, como é que é a sua visão desse primeiro ano de mandato. Queria que você pudesse falar para o nosso público como que você sentiu esse momento, esse primeiro ano aí, como é que ele passou? O primeiro ano, as coisas passam muito rápido, né? Foi muito rápido, né? A gente já fez um ano de governo, graças a Deus. No primeiro momento foi bem difícil, um momento de estar conhecendo realmente a administração, porque eu também, né, fui secretária de administração enquanto vice-prefeita, e eu consegui também, como vice, ficar mais como secretária, né? Eu acho que eu tinha que respeitar o momento do ex-prefeito, ele que tinha o mandato era dele. Eu acho que a gente precisa ter esse companheirismo e esse respeito de estar deixando a pessoa trabalhar. Enfim, quando eu entrei, eu fui, né, dominar e entender as outras pastas, as outras secretarias. Acho que peguei num momento muito difícil, porque todo prefeito ele ganha uma eleição em outubro e ele tem até 31 de dezembro para estar escolhendo o seu corpo técnico, para estar escolhendo os seus cargos de confiança, que são principalmente os secretários. E eu já entrei num turbilhão, num carro andando a 100 km por hora. Então, eu também tive essa dificuldade de, às vezes, não ter tanta afinidade com o secretário, como se fosse algum escolhido realmente por mim. Então, foi assim, um momento bem turbulento em estar entendendo como tudo estava funcionando, em estar direcionando de forma diferente como eu achava, né, que meu governo deveria conduzir. Fui entendido por muitos que permanecem até hoje. Quero aqui aproveitar para agradecer imensamente a todos os secretários, a todos o corpo técnico mesmo, né, os concursados. Eu tenho que agradecer, mas principalmente os comissionados que assim abraçaram o meu governo, que estão comigo, que entenderam a minha maneira diferente de gerir, de fazer gestão. Eu quero aqui agradecer muito. Então, alguns não entenderam aquela forma, alguns achavam que a forma que vinha era certa, mas, assim, não é que seja errado, é que cada um tem uma forma de conduzir. Então, eu peguei um momento muito difícil de estar ali implantando o meu modo de querer agir
em um grupo que já vinha gerindo de um outro jeito. A gente também, com aquele turbilhão de mudança de lei de licitação, né, que a gente agora ainda teve mais um ano, mas a gente correu e Macuco estava preparado para ter começado a organizar. Nós nos organizamos, nos planejamos, fizemos capacitação aqui, inclusive recebendo técnicos de outro município, o pessoal de Cordeiro veio, e a Câmara de Vereadores também participou conosco nessa capacitação, que eu acho super importante. Se a gente estava dando para os nossos servidores e poderia abrir para mais pessoas, por que não? Então, a gente teve também esse olhar também do professor fantástico, que veio aqui, ele aceitou, né, que outras também assistissem isso, e a gente estava preparado para isso. E alguns servidores, né, alguns secretários, não gostaram da nova forma, foi bem difícil, né? Alguns pediram para sair, outros realmente eu vi que não dava para conduzir comigo e foram, então, exonerados, né? É uma coisa que a gente fica triste, sim, mas eu preciso também botar meu time em campo. Eu preciso jogar da forma que eu acho, né, que deveria. Então, assim, foi um momento muito difícil o início, mas é um momento que já passou, um momento que, graças a Deus, aqui dentro está uma paz, uma calmaria, todo mundo se entendendo. Hoje eles falam exatamente assim, poxa, no primeiro momento a gente achou que talvez não fosse dar certo, e tem sido melhor, tem sido bacana. As coisas simplificaram para tá funcionando, para estar conduzindo, né? E toda mudança gera desconfiança, né? Então, no que faz aquela mudança de governo, aquilo já, às vezes, embola um pouco, mas, assim, está ótimo. Eu só tenho que agradecer a cada funcionário, principalmente, que ninguém sozinho faz nada, são vocês que levam isso aqui. Eu sou apenas mais uma servidora, unida aí, né, com vocês, ouvindo opiniões, né, discutindo exatamente as formas. Tenho minha forma diferente, mas, assim, é gratidão por todos os funcionários que abraçaram a gestão, que abraçaram o jeito Michele Bianchini e estão aí levando muitíssimo bem toda a nossa administração. A gente já está caminhando assim para o final da nossa entrevista, né? Mas eu vi que você anotou algumas coisas no papel. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso que você, né, anotou, porque eu acredito que seja importante as pessoas tomarem conhecimento. Sim, hoje a gente está fazendo mais um bate-papo, quase que uma apresentação, né, da prefeita, mas, assim, a gente tem muita coisa bacana que já aconteceu no nosso município, né? Nós tivemos aí a mudança do DPO, que foi junto com o Estado, né, e com a Polícia Militar, onde a gente fez essa alteração para a gente estar dando um melhor amparato, vamos dizer assim, para a nossa Guarda Municipal. Então, a gente já fez a inauguração da nossa Guarda Municipal, levamos o turismo e a cultura aqui para cima da rodoviária, onde era a Guarda Municipal, saindo, então, de um aluguel, para a gente estar enxugando também os gastos, que às vezes não são de tanta necessidade. Se a gente conseguir agregar no que a gente já tem, a gente não precisa, né, gastar. Eu também trato o dinheiro público com muita responsabilidade. Nós proporcionamos aí um aumento para os servidores, que de muito tempo isso não acontecia. Então, o aumento dos professores de 14 ponto qualquer coisa já era direito, né? E nós mantivemos isso daí, mas nós demos um aumento também para todos os servidores, concursados e comissionados, de quase 6%. Isso também eles ficaram, assim, felizes, e ainda pagamos o retroativo, né, de janeiro para cá. Então, assim, isso foi muito importante para mim, poder estar valorizando os nossos servidores. Tivemos também o circuito cultural, que foi também implantado no nosso governo, né, uma coisa que nunca teve, uma novidade, super abraçada pela comunidade. A gente pensou ali exatamente em estar levando alegria para a população, levando ali a diversão. Fizemos no horário mais cedo, terminando mais cedo,
para exatamente ter a cultura, a família, as crianças na rua. Então, isso para a gente também assim, deu super certo, né? Enaltecendo também o nosso comércio, porque no que você leva um evento para a rua, em um evento de responsabilidade, que não teve uma briga, pelo contrário, foi um momento ali de descontração, a gente enaltece também o nosso comércio, levamos a nossa feirinha de artesanato e gastronomia, para também estar ajudando o microempreendedor ali a estar ganhando o seu dinheirinho, a estar buscando o seu sustento. Então, também foi uma novidade já do nosso governo. Implantamos também algumas coisas novas nas escolas, né, algumas coisas que também a gente achava que poderia. Fizemos lá a casinha da leitura, que foi muito bacana, está lá no CIEP, porque é um espaço maior para a gente estar também recebendo as outras escolas, né, em eventos, em fazendo ali um circuitozinho realmente de leitura para estar também direcionando as crianças nisso, né? A formatura, por exemplo, foi fantástica, as formaturas das crianças, nossa obrigação também de fazer. Já contratamos mais especialidades médicas para estar também ajudando, né, a nossa saúde, né? Temos uma cardiologista nova que está dando show também, uma pessoa super bacana. Colocamos mais um clínico para estar ajudando a cuidar da nossa população. Agora entrou também uma médica no PSF, para a gente também estar enaltecendo isso. Colocamos mais um dentista. Então, também a gente está olhando pela saúde com todo carinho, com todo respeito. No esporte também a gente já acrescentou mais modalidades, né, porque a gente tem que ver que não é só o futebol, tem pessoas que gostam de outras coisas, a gente precisa estar inovando isso daí. A terceira idade, a gente tem feito muita coisa bacana, muita coisa diferente. Eles estão assim encantados, porque cada hora é uma atividade diferente. A gente não pode também deixar ficar só a ginástica deles, né? A gente precisa enaltecer e ocupar a cabeça deles com palestras, com motivações, né, com coisas nesse sentido. A gente já está começando a trabalhar a juventude também. A gente precisa também estar intensificando isso daí, né, tirando um pouco os jovens da rua. A gente está aí buscando cursos também para capacitação. Enfim, se eu for falar de tudo que a gente já inovou, de tudo que a gente já fez, eu vou ficar aqui falando bastante tempo, né? A obra do Somando Forças, não posso deixar de falar, né, que foi uma obra que começou lá em 2014, e Deus quis que eu concluísse. Então, a gente está aí também lutando com todo o gás, com toda a força, para tentar realmente inaugurar o nosso hospital. É uma coisa que eu falo sempre para a minha população: eu não estou aqui prometendo inaugurar o hospital, eu só posso prometer o que eu tenho certeza que eu vou cumprir. Mas podem ter a certeza de que toda a força, todo o esforço tem sido feito para isso. Né? São várias idas no Rio, já fui a Brasília, e é buscando exatamente benefícios para a nossa comunidade, e principalmente Brasília foi quase tudo no hospital, na nossa área de saúde, que a gente precisa implementar cada vez mais. Né? E tem assim, muita coisa boa para acontecer. Teremos ainda inaugurações agora, né? Nesse mês agora a gente ainda vai ter. Isso, daqui a pouco a gente divulga, e também coisas novas, coisas que Macuco nunca teve. Enfim, eu acho que a gente tem que buscar realmente inovar, buscar fazer. Tem dias que a gente trabalha aí 14 horas por dia em prol da população, em prol da nossa comunidade, né? Agradecendo aí a todos os funcionários. Eu não posso também deixar de agradecer aqui em especial o meu esposo, né, o João Vitor, que é meu secretário, é meu funcionário, é pai dos meus filhos, é meu marido. Eu falo muito, chamo ele do meu tudão, porque a gente trabalha incansavelmente pela nossa comunidade, pela nossa população, e não só aqui dentro, né, como a gente também leva isso para casa, leva isso conosco, leva isso no nosso dia a dia, no nosso final de semana. Às vezes até a gente passando num lugar, a gente olha e fala: olha que coisa bacana, olha ali aquilo ali na pracinha, a gente podia fazer lá. Então, assim, é uma pessoa que eu não posso deixar aqui de estar também agradecendo e dizendo da importância,
dele estar ao meu lado, dele sempre me dar esse amparo de amigo, de advogado também que é. Então, para mim, também é uma pessoa que Deus assim colocou na minha vida para também estar trabalhando junto comigo e enaltecendo mesmo o nosso trabalho, o nosso carinho por Macuco. Bem, Michele, eu acho que a entrevista, assim, a gente pôde abordar bastante coisa, mas acredito que futuramente, com as coisas acontecendo, nós vamos estar mostrando ao povo de Macuco aquilo que acontece no município, como é do nosso interesse fazer o mesmo por Cantagalo, o mesmo por Cordeiro, o mesmo por Bom Jardim, o mesmo por todas as cidades que a gente cobre, porque é o nosso compromisso. E eu queria deixar aqui o microfone para suas considerações finais, te agradecendo pela oportunidade que você nos deu para essa entrevista. Eu agradeço a vocês, né, por essa oportunidade também de estar levando alguma coisa para a minha população. Quero aqui, em primeiro, agradecer também muito a Deus por toda a força, por toda a sabedoria, por tudo que tem feito na minha vida, por toda a proteção, por toda a garra, né, e por realmente me dar aí esse momento de estar trabalhando ainda mais pela minha população, que foi Ele quem me deu. E eu falo que, dia 1º de abril, eu literalmente coloquei o meu mandato nas mãos dele, disse que eu apenas iria conduzir, né, mas quem ia direcionar, quem ia determinar era ele. E tudo eu aceito, porque eu sei que tudo que der certo, o que não der certo é a vontade de Deus. Então, eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Ele toda a honra, toda a glória, porque é quem nos proporciona cada minuto. Cada minuto do nosso dia tem que ser direcionado e a gente tem que ser obediente a Deus sempre, sabendo que, às vezes, um sonho não se concretizou e lá na frente a gente sabe o porquê, e sabendo que tudo que deu certo é porque a mão de Deus está ali, né, nos guardando, nos protegendo e me dando principalmente a sabedoria que eu sempre pedi. Eu nunca pedi mais nada do que sabedoria, coragem e saúde para estar levando isso. Agradecer imensamente a toda a minha família, principalmente aos meus filhos, que às vezes a gente fica ausente, às vezes a gente chega em casa com a cabeça com um turbilhão de problema e às vezes não dá aquela atenção que o filho exatamente merece, né? Às vezes a gente não consegue nem naquele momento estar conversando sobre alguma coisa. Então, assim, dizer a vocês da importância de vocês na minha vida, dizer a vocês da importância de vocês entenderem e sempre me incentivarem, sempre terem o orgulho de ter a mãe que vocês têm, mesmo às vezes querendo que fosse um trabalho com menos horas de trabalho por dia, com mais atenção, mas saiba que eu amo vocês e agradeço por tudo também que vocês têm feito por mim, porque quando a gente chega em casa é onde a gente recebe o abraço, a calmaria, né, o sorriso, o olhar de incentivo. Então, amo muito vocês. Agradecer aos meus pais, né, que foi quem me deu educação, quem me deu realmente a dignidade, o exemplo de família, o exemplo de honestidade sempre. Agradecer ao Padre Fernando, também, que tem sido incansável, incentivador aí em todas as orações, também intercedendo por mim, pelos meus funcionários, pelo governo em si, e a todos os pastores, né, que têm exatamente glorificado a minha vida, ajoelhado e pedido a Deus para que venha clarear as coisas, venha me dar sabedoria. Então, eu não tenho palavras para agradecer a cada pastor, a cada pessoa da igreja, né, que é conduzida pelo pastor, por toda a oração, por todo o momento de abraço, de carinho. E você, população de Macuco? Agradeço de todo o coração por entender esse momento, por entenderem a minha forma diferente de gerir, diferente de estar fazendo as coisas, né? Entender que hoje a gente tem uma mulher no governo, que a gente tem exatamente uma pessoa que olha com carinho. Estou tentando fazer os canteiros para a gente dar um olhar ainda melhor para a nossa comunidade, para a nossa população, um olharzinho verde, um olhar de carinho, de cuidado realmente com a cidade. Então, eu também só tenho assim, que agradecer a cada palavra,
a cada mensagem, a cada ligação, né? Às vezes a gente é apedrejado, às vezes a gente é crucificado por alguma coisa, às vezes alguns fake news de inverdades, mas que isso não vai me abalar, isso não vai me abater. E como eu recebo mensagem de carinho dizendo exatamente isso: siga em frente, erga a cabeça, porque a gente só é apedrejado quando a gente dá fruto, né? Se eu não estivesse fazendo nada, ninguém estava se incomodando comigo. Mas se está se incomodando comigo, é sinal que, às vezes, pelo menos a mínima coisa eu tenho feito, eu tenho tentado fazer o meu máximo, o meu melhor. Então, eu quero aqui agradecer a você, população de Macuco, que com todo carinho me abraça, que com todo carinho abraça o meu governo e me dá essa palavra de incentivo e de nunca desistir. Porque eu estou aqui por Deus, estou aqui pelo que eu aprendi a fazer, estou aqui pelo que eu amo, pelo que já vem do meu sangue, já vem do gostar, e estou aqui principalmente por você. Estou aqui para fazer por todos e principalmente para os que mais necessitam. É a minha obrigação de lutar pela população. Sou paga por vocês e podem contar comigo. Para o que precisar, meu telefone está aberto para qualquer um que queira trocar ideia, que queira mandar mensagem. A porta da prefeitura é aberta para o atendimento ao público, que eu tanto gosto de fazer. Então, a minha palavra hoje é gratidão. Gratidão a todos vocês por tudo que tem feito, não só por mim, mas por todos os funcionários da Prefeitura de Macuco.